Olá, iluminado e iluminada. Sejam bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres. E hoje, a lição de número 163, com a frase: não há morte, o Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és, possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como salvador e doador da liberação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos. De fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida. Todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá, com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesma. Tu te curvarias diante de ídolos como este? Assim, aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Aqui, o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui, a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sobre a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso: aqui jaz um testemunho de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo os seus adoradores concordam e ajoelham-se com as cabeças voltadas para o chão. Sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sobre qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar. Embora acredite nas demais, pois a morte é total. Ou todas as coisas morreram, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível. Pois aqui, mais uma vez, vemos uma oposição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus, e assim a vida eterna deu lugar à morte. E, com o Pai, morreu também o Filho. Os adoradores da morte podem ter medo e, no entanto, podem pensamentos como esses serem amedrontadores? Se eles vissem o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje
tu lhes mostrarás isso, não a morte, e renunciamos a ela sob todas as suas formas, agora, para a tua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos, contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como os nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém.